Bom, nessa terça-feira, dia 12 de abril, a gente vai ter jogos da volta das quartas de final da Champions League. E a ideia é a gente fazer uma análise aqui dos jogos de volta, falar um pouco sobre o que é que eu acho e como é que eu trabalho em jogos de volta. Essa estratégia que realmente ajuda bastante a você filtrar bem os jogos e pensar se vale a pena ou não vale, ter realmente as informações para você fazer de uma maneira mais consciente essas entradas nos jogos de volta, ou não fazer, né? Tomar essa decisão. Então, é um conteúdo que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Para você que não sabe escolher os jogos, para você que entra em qualquer tipo de jogo, não sabe realmente é, fazer a gestão do risco ali, né? O que é que tem envolvido, se qual é a melhor opção para aquele jogo, se tem uma opção boa para aquele jogo ou não, né? Então essas coisas é o que a gente vai falar hoje aqui. Pessoal que está chegando, a gente está na Twitch também na Casa do Green, certo? Estamos gerando um conteúdo para o YouTube sobre essas quartas de finais aí, jogo de volta da Champions League, ok? Vamos lá, lembrando que a gente está numa pegada aqui para olhar o que é que vai acontecer nos jogos, o que é possível de acontecer nos jogos. O primeiro jogo que eu vou abrir aqui é o Bayern de Munique e Vila Real, né? E aí, como a gente tem o jogo de volta, como a gente tem aqui um jogo de volta, a gente vai ter que entender como é que o Vila Real e o Bayern de Munique podem se comportar nesse jogo. E assim, comparado ao outro jogo que tem uma vantagemzinha um pouco mais esticada, esse jogo é uma boa opção, porque a gente tem o favorito que perdeu o jogo de ida, foi 1-0 para o Vila Real. O favorito aqui nesse confronto, não tem como negar, é o Bayern de Munique, mas o Vila Real é um time bem montadinho, né? Lembra que eu levei um head nesse jogo de ida, que eu coloquei o ambas marcas assim. Então faltava o Bayern de Munique, que é um time mais goleador, fazer, né? Acabei levando o Red, não considero que foi um investimento ruim que eu fiz, eu não acho dessa forma. Eu acho que o Vila Real jogou muito e fez um jogo absolutamente concentrado dentro de casa, conseguiu uma bela vitória. Poderia ser uma vitória melhor pelas chances que o Vila Real conseguiu criar no jogo de ida e mesmo assim acabou aí sendo um bom resultado, né? Nós temos aqui o jogo de ida 1-0 para o Vila Real, um cenário bom para a gente investir, porque o time tido como favorito, né? Ali eu sei que no momento decisivo vai ser decidido ali nos detalhes, né? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Eu estou aqui com a ferramenta do Corner Pro, né? Não é propaganda, não tenho parceria nem nada. É só porque eu estou utilizando bastante e ele encurta alguns caminhos, deixa a minha análise um pouco mais rápida, porque ele faz algumas contas ali que eu faria de cabeça, né? Mas eu também estou usando aqui o Flash e o SofaScore como fonte de informação também para essa análise Panther, beleza? Então, deixa eu deixar já aqui também já no jogo, né? Aqui tem a provável escalação baseado nos jogadores que estão liberados para jogar. Basicamente, se for essas escalações, a gente tem os times titulares aí em campo, né? Se for essas escalações mesmo, só vai estar a confirmação mesmo definitiva minutos antes da bola rolar. Vocês estão ligados como é que isso funciona. Vamos pegar os últimos 10 jogos. Vamos pegar os últimos 10 jogos. Vou pegar de todos aqui, né? Todos. Qual o cenário de todos? Bayern de Munique. Ó, Bayern de Munique tá oscilando, né? Não tem como negar, o Bayern de Munique tá oscilando bastante. Nos últimos 10 jogos, perdeu um, né? Você vê como é a oscilação do Bayern. O sarrafo do Bayern é tão em cima que o time perdeu um jogo nos últimos 10 e por alguns empates, por alguns jogos under, a sensação que a comunidade tem, a comunidade apostadora tem, é que o time tá oscilando. Eu já vi muitas pessoas falando isso, por isso que eu comecei aqui falando, ó, Bayern de Munique tá oscilando. Olha os últimos 10 jogos, perdeu um, né? Perdeu um e empatou 3. Nossa senhora, ganhou apenas 6, né? Mas poxa, o time pode ter essa oscilação que não é uma oscilação ruim, né? Levando em consideração que o Bayern vem fazendo
no campeonato alemão. Pô, a gente tem um Bayern de Munique no campeonato alemão, velho. Dá pra olhar fácil isso aqui. Deixa eu carregar aqui rapidão. A classificação do Bayern de Munique no campeonato alemão. É o primeiro colocado. É o primeiro colocado. E 9 pontos à frente do segundo colocado. Né? Aqui só para dar o contexto do momento do Bayern de Munique. Que a gente olhando assim, a gente pode pensar que, pô, tá oscilando, né? Mas vem muito bem o Bayern de Munique. Jogando em casa, o Bayern de Munique vem sem perder a 6 jogos jogando em casa, né? Teve um empate de 1-1 com o Leverkusen lá. Vai enfrentar o Villarreal, que é uma equipe copeira de um treinador que tem se mostrado bastante copeiro, né? Se a gente for olhar os jogos que ele vem fazendo, as ligas da Europa que ele vem jogando, o treinador do Villarreal, ele consegue fazer times aí bem motivados para jogos como esse, tá ligado? Para render tudo, para extrair o máximo de concentração e intensidade dos seus jogadores, isso é incrível. E a gente vê aqui, ó, o Villarreal nos últimos 10, vou falar para vocês aqui, nos últimos 10 do Villarreal foram 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, né? O Villarreal sim tá oscilando. Sim, tá oscilando o Villarreal, né? Ganhou o jogo de ida, foi a aplicação tática 100% ali. Aí eu gostaria de ver, eu consigo fazer uma conta de cabeça aqui das médias de gol, mas a ferramenta aqui já me dá, então eu vou olhar as médias das duas equipes para encurtar o caminho aqui que a gente faria. Ó, a média de gols, aí a faixa dos últimos 10 jogos, né? Aí aqui contando os jogos em casa do Bayern de Munique e jogos fora de casa do Villarreal. Por isso que fica um pouco diferente essa sequência aqui, que aqui é casa e fora, essas médias aqui também são de casa e fora, tá? O Bayern de Munique está com a média de 90%, né? Então a cada 10, 9 jogos tem um acima de 1,5. E o Villarreal 70%, né? 70% aqui do Villarreal, a média dos dois 80%. Eu gosto de trabalhar com jogos a média, mas só que tem um problema. Acima de 1,5 em jogos do Bayern de Munique não pagam nada. A cotação é lá embaixo, não tem cotação boa não. Vou até olhar aqui agora quanto é que tá a faixa da cotação. Cara, tá 1,09. 1,09. O acima de 2,5, que tem 65%, o Bayern de Munique média de 80, o Villarreal de 50 apenas, né? O Villarreal média de 50 é uma média baixa, né? 65% já não é tão confortável, mas para o mercado ó, pagando 1,38 em média, o acima de 2,5. Então o mercado está pesando muito para ser um jogo cheio de gols, né? Eu vou falar para vocês aqui, quanto é que tá a vitória do Bayern de Munique? 1,28. No HT, 1,63. Eu acho que 1,53 no HT no primeiro tempo. Eu acho que um bom caminho para esse jogo é o primeiro tempo, vitória do Bayern de Munique. Torcer que dê tempo de sair, né? Ó, ambas marcas não tem tanta. Apesar que o Bayern de Munique tá tomando gol de todo mundo em casa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada do Bayern de Munique em casa aqui. Vem 2 jogos sem tomar gol. Em casa, 2 jogos sem tomar gol. Tomou gol do Salzburgo, tomou gol do Leverkusen, tomou gol do Fürth, tomou 2 gols do RB Leipzig, tomou 2 gols do Mönchengladbach, não tomou gol do Wolfsburg. Em casa aqui, né? O Villarreal fora de casa não marcou gols em cima do Levante, não marcou gols em cima do Cádiz. Marcou 3 gols na Juve. Aqui foi a grande surpresa, né, na Champions, né? Marcou 3 gols na Juve. Deixou a Juve pelo caminho. Não marcou contra o Osasuna. Você vê que, na moral, na Champions League, nos últimos jogos do Villarreal na Champions League, o Villarreal tá bruto na Champions League, velho. Né? O Villarreal tá... Tem uma sequência na Champions, né? Muito boa. Cara, pra mim, o mercado para trabalhar nesse jogo é Casa HT.
Vitória do Bayern no primeiro tempo. Né? Esperar a cotação ficar acima de 1,70. Né? Agora ele está 1,53. Dá para uma duplinha? Eu acho que dá para uma duplinha. Eu acho que dá para uma duplinha. Né? Fica aqui o mercado. Vamos fazer o outro também. Para mim é a melhor opção aqui que eu vi nesses jogos, viu, galera? Se alguém enxergou alguma opção melhor, pode comentar aí as opções que vocês acham ambas marcas nesse jogo. Não sei, cara. Eu acho que vitória do Bayern no HT, né? Para trabalhar no ao vivo. Para trabalhar no ao vivo, beleza? É a preferência, tá? O acima de meio, o HT não tem valor, né? Então deve ter gente comentando. Acima de meio HT, mais 2,5 estão em 38. O mais 2,5 pode ser usado. O mais 2,5 pode ser usado para dupla, pronto. Mais 2,5. Dupla Panther, né? Pronto, pronto. Botei a estratégia aí. Casa HT para trabalhar no ao vivo ou mais 2,5 para duplas Panther. Beleza? Eu acho que é isso aí. Alguém da Twitch aí tem alguma visão diferente? Alguém da Casa do Green tem alguma visão diferente? Se vocês tiverem, pode expor a visão de vocês aí também com relação ao jogo, beleza? A gente está aqui, estamos fazendo um conteúdo diferenciado. Vamos olhar aqui rapidamente o jogo do Real Madrid e Chelsea. E aí eu vou falar por que rapidamente, né? Deixa eu abrir o jogo aqui. De boa. Ah, esqueci de olhar o Vila Real no. Esqueci de olhar o Vila Real no Campeonato Espanhol. Foi mal. Vou olhar o Vila Real no Campeonato Espanhol. Carregou aqui. Vila Real no Espanhol é o 7º colocado, né? Vem a 3 jogos sem vencer. Né? Vem a 3 jogos sem vencer, Vila Real. Próximo ali do meio de tabela, mas também está próximo para também conseguir as vagas ali nas competições europeias, né? E ainda tá na Champions, então tá bem o Vila Real. Mas eu acredito que o Bayern de Munique passa, viu, galera? Quanto é que tá pagando o Bayern de Munique passar? Eu acho que o Bayern de Munique passa. Mas ó, vamos lá para o Real Madrid Chelsea agora? Agora sim. O que é que a gente tem para falar do Real Madrid Chelsea? Primeiro, o jogo de ida foi 3-1. Eu botei 3-2 aqui, mas é 3-1, peraí. É 3-1. Primeiro jogo foi 3-1. O que dá 2 gols de vantagem. Não tem gol de fora e tal. Não tem. Mas o que dá 2 gols de vantagem para o Real Madrid. O que acontece, galera? Por que a Champions League é uma competição tão difícil? Porque ela é uma competição que ela tem a fase de grupos, né? Ida e volta, no caso. Joga em casa e joga fora. E tem a questão do mata-mata. O mata-mata, ele faz com que as equipes mudem muito o jeito de jogar. Por isso que o Villarreal, ele tá indo bem no mata-mata. É uma equipe formada para a Copa, o treinador é copeiro. E na Liga ele é apenas o 7º colocado, tá ligado? Ganhou do time que é o primeiro colocado na Bundesliga com folga no jogo de ida. Então o jogo de mata-mata ele é complicado. E quando eu vejo a equipe com vantagem de 2 gols, 3 gols de diferença, com essa vantagem toda, sinceramente, eu fico com o pé atrás. Eu não acho que é
a melhor opção de investimento. Não acho, né? Tá com essa vantagem toda. Tem uma vantagem de 2 gols. O que pode acontecer? Pode acontecer do Real Madrid vir sentar em cima dessa vantagem, fazer um jogo under de poucos gols, tirar a velocidade do jogo, ficar com a posse de bola, recuar e ficar fechadinho, como já demonstrou que pode jogar. Inclusive jogou assim no primeiro jogo contra o PSG. Perdeu por 1-0, o PSG perdeu um pênalti, você lembra? Jogo de ida. E aí no jogo de volta o Real Madrid soltou o jogo e foi pra cima. Aí deve ter gente pensando, mas Maurício, mas o Real Madrid ganhou fora de casa. Agora dentro de casa é que ele vai ganhar mesmo, né? O pensamento lógico que a gente tem primeiro é esse. Mas o problema era, no jogo de ida fora de casa, ele não precisava, assim, ele não tinha vantagem de nada. Ele precisava de ganhar, ou pelo menos não perder, ver o que dava pra fazer no jogo. Ele viu que dava pra ganhar e ganhou. Ele viu que dava pra ganhar e ganhou o jogo fora de casa. Agora, dentro de casa, ele não precisa mais ganhar, porque ele já tá ganhando. Então, isso às vezes faz com que o jogo mude. Por isso é tão difícil, muitas vezes, operar na Champions League, porque tem essa dinâmica, e essa dinâmica ela faz com que os times mudem o jeito de jogar, a proposta do jogo, a intensidade do jogo, né? Eles mudando isso, a gente fica com muita dificuldade também, porque aí você não tem parâmetro. Aí você vê ter uma equipe jogando de intensidade baixa, o Real Madrid na ida contra o PSG, e o Real Madrid de intensidade alta, altíssima, jogando muito bem no jogo de volta. E aí no jogo de ida aqui do Chelsea, ele já jogou muito bem na ida, mas pela vantagem a gente não tem garantia que ele vai jogar bem na volta. Então, galera, eu criei um mecanismo que me faz tomar menos head nos jogos de Champions League, tomar menos head, que me faz fritar menos a minha mente, né? Ficar menos tenso ali, aceitar um pouco mais os heads, que é evitar jogos de volta que tem 2 ou mais gols de diferença. Se tiver um gol de diferença, beleza, velho. Aí o jogo tá aberto ainda. Aí não é possível que uma equipe vai e sente em cima de uma vantagem de um gol de diferença. Acontece, mas é mais difícil. Agora 2 gols, às vezes não é nem o treinador que manda os caras mudar o jeito. É porque os caras sabem que tá na vantagem, velho. E aí isso atrapalha. A gente viu o Fluminense recentemente na Libertadores ter uma vantagem de 2 gols do jogo de ida, jogar totalmente diferente no jogo de volta e perder a classificação. Lembra? Vocês estão lembrados? Perdeu, não foi para Libertadores. O time do Fluminense que é um time muito bem qualificado, que pelo menos a gente avalia assim. Por que ele perdeu? Se ele jogou tão bem o jogo de ida? Porque ele tinha vantagem na volta. O que eu quero lhe convencer, o que eu quero lhe mostrar, é que jogos com vantagem, eles se tornam mais imprevisíveis, porque as equipes elas vão tentar sair daquilo. Porque, de repente, o time jogou o máximo no jogo de ida de intensidade que estava naquela estratégia e perdeu o jogo. Ele não vai voltar na mesma estratégia, ele precisa recuperar, ele tem que vir com outra estratégia, ele tem que vir com outra pegada, com outra intensidade, com outra proposta de jogo, para tentar reverter a situação. Porque a mesma proposta ela já não funcionou no jogo de ida. É isso que eu preciso que vocês entendam. Não precisa investir em todo jogo. A Champions League é ótima, é excelente, mas esse jogo eu deixaria apenas pro ao vivo. E no ao vivo, o mercado que eu vejo com bons olhos é o mercado de escanteios. Eu estava olhando aqui, a depender muito de como esteja o jogo. Se o Real Madrid estiver pressionando, ele tem uma taxa muito boa de escanteios a partir dos 37 minutos, né? Aí tanto um time como o outro tem essa taxa muito boa. E com isso a gente pode pensar em trabalhar tanto o limite do escanteio HT a partir dos 37 no primeiro tempo, como também não, só os 37. No final do jogo não tem uma média tão boa assim, né? Mas já tem uma estratégia aqui. Mas essa estratégia ela só pode ser utilizada se tiver intensidade alta, se uma das duas equipes ou as duas estiverem
tendo profundidade no campo, quer dizer, indo para as linhas de fundo, explorando o cruzamento, né? Se o Real Madrid estiver fechadinho e o Chelsea estiver cruzando bola, pressionando, pode ser legal, pode ser interessante. Se o Chelsea estiver ganhando de 1-0 o jogo e o jogo estiver pegando fogo numa intensidade boa, pode ser bacana. Mas se o jogo já tiver 1-0 para o Real Madrid, que já tem a vantagem já do jogo de ida, aí já não fica interessante. Então vai depender do que aconteça para ser um jogo bom para trabalhar nos cantos. E na vitória e tal, eu não acho que é uma boa opção por causa dessa vantagem, né? Vocês gostam de investir em jogo assim com vantagem? Vocês gostam? Ó, o Lucas Boy comentou aqui, eu lembro do Flu, né? Eu lembro do Flu, né? Copa é imprevisível demais e o Real Madrid ainda está com 2 gols de vantagem, né? É isso aí, Lucas. Eu concordo com o Lucas aqui, que está nos comentários aqui. Então, velho, é isso. Vocês querem colocar o dinheiro de vocês no jogo que o time já tá ganhando? O time que tá ganhando, ele não precisa ganhar. Você quer? Boa sorte. Você foi avisado que uma coisa que me fez diminuir a quantidade de heads em Champions foi evitar jogos assim. A não ser que seja uma free bet, se você ganhar uma free bet, porra, aí sim, tranquilo, vai. E aí, se fosse uma free bet, qual seria o palpite aí pro jogo? Cara, vou falar pra você. Pode ser mais um e-mail, pode ser trabalhado, se for uma free bet, fazendo uma duplazinha aí com o do Real Madrid, com o jogo do Bayern de Munique, né? Se for uma free bet, dá pra trabalhar. Se for uma grana que você vai colocar, eu já deixaria esse jogo de escanteio e focaria no jogo do Bayern, porque é mais interessante. Só tem um gol de vantagem, o favorito sai perdendo, então vai ter que pressionar. Então o jogo do Bayern pode ser muito melhor para colocar o dinheiro desses jogos da Champions. E você, o que é que acha? Deixe o seu comentário aí, né? Deixe o seu comentário se você acha que esses jogos são bons para investir. Eu acho que não. A gente se vê aí na próxima live, no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Beleza? E eu vou trazer mais lives assim pra gente analisar alguns jogos, abrir alguns joguinhos aí, campeonatos aí que estão fora dos meus projetos, que estão, né, que são jogos importantes também aí da Europa. A gente vai trazer alguns videozinhos, algumas livezinhas de análise pra vocês. Obrigado a quem assistiu até o final. Tamo junto. Vamos ter lives apostando, investindo nesses jogos aí da Champions, né? Não vai ficar de fora, não tem como. Certo? Tamo junto aí. Boa sorte a todos. Boa noite a todos. A gente se vê. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima. O Lucas Boy aqui. Como é esse aplicativo? É um site, cara. Não é um aplicativo, não. É um site aqui. Pesquisa no Google aí. Não tem parceria, nem link, nem nada. Né? Vai lá e é pago, né? Mas eu uso porque ele facilita pra mim, curta os caminhos. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Boa sorte a todos. Boa noite a todos. Tchau.